cardiologista. Elias, pelo que eu entendi que você falou, o que leva os órgãos e o endotélio, esse órgão que ocupa o interior de todas as artérias, é a pressão alta. Eu sei que não interessa muito o porquê, então, da pressão ser alta para o endotélio. Para o endotélio, o problema é que a pressão está alta. Mas quais são as causas de pressão alta, em geral? Quais são as causas mais comuns de pressão alta? Na verdade, na grande maioria das pessoas, a gente não sabe exatamente detectar uma causa. É aquilo que a gente chama de hipertensão essencial. Mais de 90% das pessoas têm hipertensão, têm pressão alta. Por quê? Existem alguns fatores. Um fator, por exemplo, é o fator familiar. Se a pessoa tem os pais, ambos os pais, com pressão alta, ele tem uma chance maior de ter pressão alta. E outros fatores, tais como fumo, obesidade, diabetes, colesterol, estresse do dia a dia, tudo isso colabora para que a pressão aumente. Mas existem muitas pessoas que têm estresse, que têm outras alterações e não têm essa pressão elevada. Então, existe a hipertensão essencial, essa hipertensão idiopática, porque a gente não tem uma causa assim bem determinada, e que é mais comum. Idiopática é um nome que idiopática dá para dizer quando você não sabe. Quando você não sabe, é idiopático. Em medicina é assim. E, é um nome que a gente usa para disfarçar que não sabe a causa é idiopática. E tem muitas doenças primárias, né? Essencial. Exatamente. E tem muitas doenças idiopáticas primárias essenciais em medicina, porque ainda nós não sabemos. Mas existem situações em que as causas são bem determinadas. Ou melhor, em algumas situações, a gente tem que procurar uma causa. Por exemplo, se o indivíduo tiver um estreitamento da artéria renal, nós podemos ter uma falta de circulação no rim e haver liberação de uma substância, a renina, e este tipo de pressão elevada é chamada de hipertensão renovascular. Ou seja, essa depende do rim. Essa depende mas do rim. a outra talvez não dependa do rim primariamente. Existem teorias de que mesmo nessa hipertensão hereditária que a gente herda da família, o rim estaria implicado nisso. Então o rim seria incapaz de eliminar sódio adequadamente e daí a pessoa teria pressão alta por causa disso. É uma das teorias. Né? O sal que se come com pressão alta. Por que então, se diz, não coma sal que isso aumenta a pressão? Não, porque o sal, na realidade, retém líquido. Então, quando você come uma feijoada, por exemplo, todos nós temos essa experiência. Você come uma feijoada, você toma muito líquido. Por quê? Porque você sente sede. O sal faz você sentir sede. Você precisa tomar bastante líquido. Então, quando você toma mais líquido, a pressão sobe. Porque tem mais líquido dentro da mangueira. Exatamente. E nas pessoas que têm pressão alta, existe uma porcentagem, em torno de 50% das pessoas, que tem o que a gente chama de sensibilidade a sal. São sal sensíveis. Então, se a pessoa come mais sal, a pressão sobe. E, por outro lado, existem aqueles que são sal resistentes. A pessoa pode comer mais sal que a pressão não sobe. Então, o sal ainda tem esse aspecto importante. O sal teve muito... Já se pensou que o sal era a causa da hipertensão, essa sensibilidade a sal, etc. Na realidade, existe uma relação entre sal e pressão, principalmente entre populações. Então, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, os índios Yanomami que não comem sal não têm hipertensão. Por outro lado, no norte do Japão, onde se come muito sal, 40% a 50% da população tem hipertensão. Então, existe essa relação populacional. Embora isso não valha para o indivíduo, quer dizer, nós estamos cansados de ver gente que come muito sal e tem a pressão baixa. Né? É uma relação que para o indivíduo não vale. Mas o sal está implicado tanto na origem quanto no tratamento da pressão alta. Quem tem mais pressão alta, homem ou mulher? Varia um pouquinho. Até os 40, 50 anos são os homens. Depois da menopausa é a mulher. Mas a diferença é relativamente pequena. E isso tem alguma razão, Elias? Olha, existem algumas explicações, mas não tem assim uma explicação convincente, que seja convincente. O fato é que
em pessoas com mais de 50 anos, a pressão alta é muito maior e mais frequente em mulheres, e principalmente mulheres afrodescendentes. As afrodescendentes é um problema muito sério. Nos Estados Unidos, as pessoas de cores afrodescendentes, eles têm pressão muito mais elevada do que Então, essas mulheres afrodescendentes que têm mais pressão alta, têm mais infarto do miocárdio e mais derrame cerebral? Exatamente. Por isso que é importante ter esse conceito de pressão alta, porque a pressão alta, lá para frente, vai levar infarto, derrame, problemas circulatórios. Daí a importância da conscientização da população, da importância, como eu disse, de medir a pressão. Com que idade se deve medir a pressão? Você acha que faz sentido fazer uma campanha estadual, municipal, meça a pressão das crianças no 4º ano primário ou algo assim? Isso faz sentido ou não, Décio? Isso faz sentido. Existe hipertensão em criança, muito menos frequente do que em adulto, mas em torno de 6 a 8% das crianças têm hipertensão. E nessa faixa etária, as causas são principalmente as causas identificáveis, as causas secundárias, não a hipertensão primária, mas causas secundárias. Então, doença renal, outros problemas endocrinológicos que podem levar à pressão alta. Então, faz sentido. Produção o pediatra, de hormônios, suprarrenal. Então, faz sentido. Os pediatras, hoje em dia, medem a pressão das crianças desde pequenininhas. Mas para medir a pressão, não tem que ser num ambiente ideal. Não tem umas pessoas que dizem, doutor, é só eu ver alguém de branco que minha pressão sobe. Então como é que se soluciona? Se veste outra roupa para medir a pressão do paciente, como é que se soluciona isso, Elias? Olha, a verdade é